Essa é a parte 2 do vídeo sobre o espectro do autismo. E nessa parte eu queria quebrar com alguns mal entendidos que eu acho que são muito prejudiciais e que infelizmente eu vejo com frequência. Eu queria começar dizendo o que o autismo não é. O autismo não é transtorno de vínculo, o autismo não é transtorno de personalidade antissocial, o autismo não é transtorno de conduta e o autismo não é esquizofrenia. Então, o transtorno de conduta na criança e o transtorno de personalidade antissocial no adulto seriam quase que duas faces da mesma moeda. E eles se caracterizam por um comportamento de má conduta. Ou seja, pode ser a criança, por exemplo, no caso do transtorno de conduta, a criança ou adolescente que rouba, que maltrata os animais, que judia das crianças menores, que mente muito. E geralmente essas pessoas, eles têm um lado agressivo, mas eles têm um lado muito sedutor também. E principalmente esse lado da mentira, esse lado de muitas vezes teatralizar. Então o que caracteriza o transtorno de conduta é uma teoria da mente muito boa, ou seja, são crianças que têm problemas seríssimos, que eu não vou explicar aqui, mas que têm uma habilidade altamente preservada, que é a de perceber o que o outro está sentindo e como ele pode ser manipulado. Como eu posso destruir uma situação de harmonia, como eu posso enganar alguém, como eu posso obter meus privilégios sobre alguém. Às vezes o transtorno de conduta está associado a abuso na infância, né, na maioria das vezes, e o transtorno de conduta é um fator de risco muito grande para o desenvolvimento da personalidade antissocial no adulto, que seria então um adulto que tem um perfil de comportamento que se repete sempre e sempre, de estar mentindo, de estar enganando, de estar tirando vantagem, de estar tentando seduzir. Então essas pessoas, quando eu falo psicopata, que era a forma antiga de se referir ao transtorno de personalidade antissocial, com certeza eu não estou falando sobre uma pessoa do espectro do autismo que, ao contrário, muito dificilmente vai mentir, então não mente, tem um perfil de honestidade muito grande, principalmente que está até ligado a essa falta de flexibilidade. Então não mente, não engana, não tenta persuadir, mesmo porque teria muita dificuldade em fazer isso pelo déficit da teoria da mente, por não conseguir entender muito bem o que pode acontecer com o outro se eu disser isso ou se eu disser aquilo. Então não são pessoas manipuladoras, né? Uma coisa, e também o autismo não é o transtorno de vínculo, que está muito próximo a uma incapacidade de criar vínculo com alguém. As pessoas do espectro do autismo não são pessoas com incapacidade de vínculo. Elas podem se vincular fortemente às outras pessoas, elas podem amar, elas podem gostar de estar junto, elas podem ter apego. Acima de tudo, elas têm muita compaixão, no sentido de que se ele está vendo você sofrer, ele vai se interessar pelo seu sofrimento e vai tentar te ajudar. O que acontece, como eu vou estar explicando daqui a pouco, é que eles têm uma dificuldade em entender por que você está triste, por que você está irritado e qual seria a melhor atitude a tomar diante disso. Por isso que eles podem parecer frios e desinteressados. Eles também podem parecer frios e desinteressados porque a dificuldade de socialização já causou tanta dificuldade, tanta situação estressante e tanta rejeição que a pessoa de fato prefere estar no mundo dela com objetos, com coisas que ele sabe lidar e das quais ele gosta, ao invés de tentar essa aventura perigosa que é entrar em contato com outro ser humano que é tão imprevisível e tão complicado. Agora eu queria falar também sobre, basicamente, assim, muito brevemente, sobre algumas teorias que tentam oferecer modelos cognitivos, ou seja, modelos de como funciona a mente de uma pessoa com autismo. Então uma teoria proposta foi o déficit de coerência central, ou seja, a gente observa que as pessoas do espectro, elas têm uma tendência a avaliar detalhes, mas uma dificuldade em avaliar as coisas como um todo. Acontece que para eu entender uma situação social, por exemplo, eu cheguei numa festa e eu já percebi
pelo clima que eu não estou sendo bem-vinda. Isso é uma avaliação global. Eu não estou olhando os detalhes da parede, os detalhes das luzes, os detalhes dos móveis. Eu preciso de uma avaliação intuitiva, mas que conecte tudo a tudo, porque eu consigo compreender que eu estou sendo mal vista pelo pequeno olhar que aquela outra pessoa disse, aquelas ali parece que começaram a cochichar, a dona não se aproximou de mim, eu somo tudo aquilo e muito rapidamente eu percebo que eu não estou sendo bem-vinda. Não é? Isso é uma avaliação global. E já as pessoas do espectro, elas vão ter uma tendência a ter uma avaliação muito boa de detalhes. Então, por exemplo, se eu tenho testes, né, psicológicos de ilusão de óptica, onde eu tenho uma figura sobreposta a outra e que me dá a impressão que é uma coisa, né, e aí eu olho e eu falo, não, isso daqui parece um leão. Né? Mas se eu olhar de perto mesmo, eu vou ver que não é um leão, na realidade são várias linhas sobrepostas. As pessoas do espectro vão ter uma capacidade muito grande de desfazer essa ilusão de óptica e enxergar as linhas sobrepostas umas às outras. E isso pode ser vantagem em algumas profissões, em algumas atividades. Então esse seria o déficit de coerência central, que seria uma dificuldade de juntar todas as informações num processamento geral daquilo que está se passando. Uma teoria que complementa isso é a teoria do processamento perceptivo aumentado, ou seja, que eles teriam a gente sabe que as pessoas do espectro, elas têm muitas conexões no córtex cerebral, ele tem as áreas locais, os neurônios ficam muito conectados uns com os outros. Você tem muitas conexões locais e poucas conexões à distância. E isso talvez favoreça que áreas mais elevadas de processamento mais tardio, que elas não influenciam tanto no meu processamento primário. Bem, o que eu quero dizer? Por exemplo, essa coisa da ilusão de óptica, não é? Quando eu vejo as linhas traçadas, ou num quadro impressionista, eu vejo algumas linhas e eu entendo que aquilo ali é um homem, na realidade, quem está determinando que eu entenda que aquilo é um homem não é bem o meu córtex visual, mas na realidade são áreas superiores que têm uma expectativa e que fornecem uma interpretação daquilo que eu estou vendo. Mas na realidade o que eu estou vendo é só uma linha cor-de-rosa. Já a pessoa do espectro, pode ser que no cérebro deles, esse domínio das áreas superiores sobre aquilo que é percebido não seja tão grande. Então eles conseguem processar a informação de uma forma mais crua, da forma mais real como ela realmente se apresentou. Então esse seria a teoria do processamento perceptivo aumentado, que a gente vai ver depois, eu espero poder falar sobre isso. Ela vai estar relacionada à pintura também, a capacidade de pintura realística, onde você consegue colocar muitos detalhes na obra que você está fazendo. Uma outra teoria é a teoria da conectividade. Conectividade é um princípio do cérebro que é o seguinte: as áreas trabalham ao mesmo tempo. Então o cérebro obedece a dois princípios. Um é o princípio da especialização, cada área é responsável por uma coisa, a área da fala, a área da visão, a área da audição, a área do comportamento motor, mas ao mesmo tempo a gente tem o princípio da conectividade funcional, ou seja, para que uma coisa realmente dê certo, eu preciso que várias áreas trabalhem juntas, ou seja, que em diferentes regiões do cérebro elas estejam conectadas, se comunicando e passando informação ao mesmo tempo. E parece que essa conectividade no autismo não é muito boa. Então tem alguns estudos de neuroimagem que mostram que os axônios, né, as fibras que comunicam áreas distantes, elas parecem que estão menos estruturadas, menos alinhadas ou mais interrompidas nessas pessoas do espectro. Então, essas conexões de grande distância, elas são muito importantes para esse processamento holístico ou integrativo, para eu perceber, por exemplo, que ninguém, como eu disse, que eu fui mal recebida em uma festa, que ninguém gostou de mim. Eu preciso processar diferentes informações visual, auditiva, e para eu juntar tudo e conseguir ter uma interpretação social e emocional de uma situação. Então o nosso cérebro social, o nosso cérebro emocional, ele precisa dessas conexões de grande distância e parece que elas têm um certo prejuízo nas pessoas do espectro. Então essa é a teoria da conectividade. Eu tenho hiperconectividade no córtex, nas conexões locais, quer dizer, dentro daquela mesma região, os neurônios estão muito ligados, estão muito conectados,
mais eu tenho uma hipoconectividade entre áreas que estão mais distantes umas das outras. Uma outra coisa que se descobriu, assim, que vem sendo discutida no contexto do autismo, é a teoria dos neurônios, dos espelhos quebrados. Então, a teoria dos espelhos quebrados, ela se baseia na descoberta dos neurônios espelho. Os neurônios espelho, eles são neurônios no cérebro, são células que se mostram ativas quando eu faço uma função que tem sentido. Por exemplo, eu vou tentar descascar uma bala, essa é a minha intenção, é uma ação provida de intenção. Eu ativo esses neurônios espelho, mas eu também os ativo se eu vir uma outra pessoa tentando descascar a bala. E esses neurônios, então, acredita-se que eles sejam importantes, é justamente pelo fato de eu ativar esse neurônio quando eu vejo o outro descascando a bala, que eu entendo que ele realmente quer descascar a bala. Então, hoje a gente associa a ideia de neurônios espelho são neurônios que propiciam com que eu entenda o outro, com que eu entenda a sua intenção e o que ele quer fazer. Então, existe a proposta de que esse sistema de neurônios espelho, que envolve o córtex premotor, que envolve o córtex parietal, mas também o córtex temporal, que esse sistema não esteja atuando de uma forma adequada. Como dá para ver, assim, o cérebro ele é muito complicado, ele é muito difícil de entender. E mudanças muito sutis que podem não aparecer nos exames, nas tecnologias que a gente tem hoje, essas mudanças muito sutis, elas podem ser suficientes para causar alterações de comportamento. Porque o nosso comportamento, que para a gente é tão óbvio, não é? Ele na realidade ele pressupõe funções muito complexas e uma organização muito complexa de trabalho coordenado entre diferentes áreas. Então eu falei da teoria do déficit de coerência central, processamento perceptivo aumentado, teoria da conectividade, a teoria dos espelhos quebrados. Existe também uma outra teoria proposta, que é a teoria da sistematização e empatia. Essa teoria é interessante, porque ela diz o seguinte, que o cérebro da pessoa com autismo é um cérebro que gosta muito e que tem muita facilidade para sistematizar as coisas. Sistematizar é colocar uma coisa de acordo com uma regra. Então, por exemplo, a linguagem do computador é sistematizável, a matemática é sistematizável. Ou eu posso classificar objetos de acordo com o seu tamanho, eu posso classificar de acordo com o seu formato, eu posso te classificar de acordo com a sua cor, e eu vejo critérios através dos quais eu posso reconhecer um padrão. Eu tenho várias coisas agrupadas aqui, aparentemente tudo caótico, mas eu reconheço um padrão entre elas. Não é? Isso de eu olhar e conseguir reconhecer um padrão dentro daquilo que aparentemente é caótico e conseguir ordenar as coisas e desvendar a lei que está por trás disso, isso é sistematização. Então, sistematização tem muito a ver com organização, com coisas que são previsíveis e coisas que realmente são organizáveis. Então, isso justifica o interesse que as pessoas do espectro têm pela matemática, pela computação, pelo cálculo de calendário, por assuntos científicos de um modo geral, mas também pela geografia, a geografia dos rios, a geografia dos mares e das diferentes regiões, ou os mapas das cidades, porque todas essas coisas são organizáveis, previsíveis, elas seguem um padrão. Já eles têm uma dificuldade de empatia. Então, teoria da sistematização e empatia. Então, a empatia é o lado fraco. Empatia é a teoria da mente, mas eu saber como reagir diante disso. Então, empatia é eu perceber por que você está mal, eu perceber que você está mal, entender por que você está mal e como eu devo agir diante disso. Qual é a melhor resposta que eu posso ter diante disso? Ou se você está com raiva, ou se você está feliz, etc. Mas é perceber o outro e conseguir elaborar uma resposta adequada para isso. E essa é, obviamente, uma dificuldade muito grande das pessoas dentro do espectro. Aí aqui eu repito, ele vai ficar às vezes até perturbado porque você está mal. Então pode ser que você esteja chorando e a criança comece a se bater. Porque ele está sentindo que aquilo está ruim e ele não gosta de ver a pessoa que ele ama daquele jeito. Só que ele não consegue entender por que ela está assim e o que eu devo fazer. Então pode ser que ele comece a se machucar e comece a gritar e comece a chorar ou até mesmo comece a te bater. Aqui complementando a teoria da sistematização e empatia, tem uma coisa que vem sendo descoberta no autismo que é a alexitimia.
Então, acredita-se que 85% das pessoas com autismo tenham alexitimia, que é uma dificuldade em perceber e em compreender e explicar as próprias emoções. Então, eu tive uma discussão com uma pessoa, aí eu chego em casa, eu estou muito mal, mas eu não sei se eu estou com raiva da pessoa, ou se eu estou com raiva de mim, ou se na realidade eu fiquei envergonhada, ou se eu estou triste. E eu também não sei muito bem porquê, eu só sei que aquilo foi muito ruim e agora eu estou mal. Mas eu tenho uma dificuldade em caracterizar isso, em compreender, em inclusive falar sobre isso. Então isso é a alexitimia, essa é uma dificuldade das pessoas do espectro. Então aqui eu coloquei algumas das teorias, alguns dos modelos que tentam explicar. Muito importante é frisar que não se trata de um problema de falta de carinho, de falta de atenção na infância. Então existe um psicólogo que, acredito que foi nos anos 50, 60, ele criou a teoria da mãe geladeira. Então Bruno Bettelheim, ele desenvolveu essa teoria de que as crianças autistas, elas eram assim porque elas tinham tido estímulos contraditórios da mãe. Era uma mãe que às vezes era boa, às vezes ela era muito má, era uma mãe que era fria, era uma mãe que não conseguiu criar vínculo. Então esse seria uma explicação mais próxima do que eu chamei, do que se chama de transtorno de vinculação, mas não o autismo. Então o autismo ele não é causado pela mãe geladeira. Inclusive o próprio psicólogo Bruno Bettelheim retirou essa teoria. Ele mesmo se retratou e disse que aquilo foi um equívoco. Infelizmente isso continua às vezes sendo perpetrado por pessoas menos orientadas. Por que eu friso tanto isso? Porque se você tem um filho que tem o espectro do autismo, você já está sofrendo com aquilo, aí chega uma pessoa e fala, não, é porque você foi a mãe geladeira, imagina a dor que você está infligindo em uma pessoa por um desconhecimento seu. Então eu queria frisar muito que essa teoria não é mais aceita há muito tempo. E frisar também que o autismo ele é sempre um transtorno do neurodesenvolvimento e ele tem uma causa biológica. Então hoje todo mundo sabe que a causa é biológica. É um cérebro que não se desenvolve muito bem. Entretanto, ainda não está muito bem explicado como que é essa trajetória que leva ao espectro. E parece que na realidade são diferentes trajetórias, diferentes erros no meio do caminho que podem levar a sintomas muito parecidos. Então a gente sabe, por exemplo, que o papel genético é muito importante. Por exemplo, se eu tenho um gêmeo univitelino, ou seja, crianças geradas do mesmo óvulo, esses gêmeos eles vão ter uma concordância. Se um é autista, o outro tem uma chance de 60% a 90% de ser autista também. Ou seja, a genética é muito importante. Entretanto, a genética não é tudo. E ela não é uma coisa assim muito simples. Existem mais de 200 genes que foram descritos associados ao risco do espectro do autismo. Então existem várias doenças, existem várias síndromes. Às vezes o autismo pode aparecer na síndrome de Down, às vezes ele pode aparecer na esclerose tuberosa, ele pode aparecer associado à síndrome do X frágil, mas ele pode aparecer associado a várias outras alterações e muitas vezes, na maioria das vezes, a criança não tem nada disso. Né? Mas ela teve alguma alteração, aconteceu no neurodesenvolvimento. O que é neurodesenvolvimento? É o processo onde os neurônios nascem, que é a neurogênese, a migração dos neurônios, cada um vai para o seu lugar certo, a formação de sinapses, de conexões e a mielinização. Tudo isso para formar uma equipe estruturada que trabalha bem. E esse neurodesenvolvimento ele vai se manifestando através de ganhos comportamentais. A criança aprende a andar, a criança aprende a ter uma coordenação motora. Tudo isso é porque essas sinapses, esses neurônios estão se organizando cada vez melhor. E nesse processo alguma coisa acontece que atrapalha e que cria essas dificuldades do espectro do autismo.